Continuando a falar sobre fusíveis, parte 2. Então, as formas construtivas mais comuns em aplicações de circuitos de motores elétricos são tipo D, dies, diametral, e NH, de maior capacidade de corrente. Então, esse aqui é o fusível dies, e esse aqui são os fusíveis NH. Tá? Bom, os fusíveis NH são fusíveis de altíssima corrente, né? Temos aqui fusíveis de 63 amperes, 160 amperes e 200 amperes, né? E a simbologia utilizada para o caso dos fusíveis. Então, os fusíveis DNH são conhecidos como fusíveis de força e atuam como dispositivo de proteção, principalmente em circuitos de motores elétricos, protegendo-os contra correntes de curto-circuito, tá? E são combinados com relés contra sobrecargas de longa duração. Suas principais características são corrente nominal, né? Corrente máxima que o fusível suporta continuamente sem interromper o funcionamento do circuito. Tá? Esse valor é marcado no corpo de porcelana do fusível. Corrente de curto-circuito, corrente máxima que deve circular no circuito e que deve ser interrompida instantaneamente. Capacidade de ruptura, valor de corrente que o fusível é capaz de interromper com segurança. Não depende da tensão nominal da instalação. Tensão nominal, tensão para a qual o fusível foi construído. Né? Os fusíveis normais para baixa tensão são indicados para tensões de serviço de até 500 volts em corrente alternada e 600 volts em corrente contínua. E a resistência elétrica, a resistência ohmica, grandeza elétrica que depende do material e da pressão exercida. A resistência de contato entre a base e o fusível é responsável por eventuais aquecimentos que podem provocar a queima do fusível. O fusível tipo D é recomendado para uso residencial e industrial, uma vez que possui proteção contra contatos acidentais, podendo ser manuseado por pessoal não qualificado. E tem uma faixa de 2 a 63 amperes, capacidade de ruptura de 50 kA e tensão máxima de 500 volts. Os fusíveis dies podem ser de ação rápida ou retardada. Ação rápida são usados por circuitos resistivos, né? Ou seja, sem picos de corrente. Tá? E os de ação retardada são usados em circuitos com motores e capacitores sujeitos a picos de corrente. Esses fusíveis são construídos para valores no máximo 100 amperes e capacidade de ruptura de 70 kA, com tensão de 500 volts. A figura a seguir é apresentada um fusível dies, montado com base tipo rosca, e na figura 48b o seu aspecto construtivo. Então, nessas duas figuras temos o aspecto construtivo do fusível dies, montado em plataforma tipo rosca. Então, os fusíveis tipo D ultra rápido são utilizados na proteção de curto-circuito em circuitos eletrônicos, né, semicondutores, tiristores, GTOs e diodos. Estão adaptados às curvas de carga dos tiristores e diodos de potência, permitindo que, quando da sua instalação, seu manuseio sem riscos de toque acidental. Possui categoria de utilização GR em 3 tamanhos e atende às correntes nominais na faixa de 16 a 100 amperes. Fusíveis NEOSET possuem tamanho reduzido e são aplicados na proteção de curto-circuito e instalações típicas residenciais, tá? Comerciais e industriais. Possuem categoria tipo GL/GG, atendendo às correntes nominais de 2 a 63 amperes. Possuem uma tensão nominal de 400 volts corrente alternada ou 250 volts corrente alternada. Capacidade de interrupção nominal de 50 kA para 400 volts e 5 kA até 250 volts corrente contínua. Atende às normas NBR-EC 60269. São aqui apresentados nessa figura. Agora, os fusíveis tipo NH, em comparação com os fusíveis tipo D, devem ser manuseados por pessoas qualificadas, sendo recomendados para ambientes industriais e similares, devido à alta capacidade de corrente, né, que passa pelo mesmo. Né. Eles atuam na faixa de 4 a 630 amperes,
capacidade de ruptura de 120 kA e tensão máxima de 500 volts. Então aqui temos os fusíveis NH, tá, de aplicações industriais, e os fusíveis Diazed, tipo rosca e em miniatura. A sigla NH vem do alemão, né, baixa tensão e alta capacidade de interrupção. Os fusíveis NH são aplicados na proteção de sobrecorrente e sobrecarga em instalações elétricas industriais, né? Tá? Atende às normas IEC 60269-2-1, tá? NBR 11841, a BNT brasileira. Possui categoria de utilização GL/GG, atendendo às correntes nominais de 6 a 1.250 amperes, né? Uma larga faixa de corrente. Categoria de utilização GG, para aplicação geral com capacidade de interrupção em toda zona tempo corrente. Tensão nominal 500 volts CA e 690 volts CA, 250 volts corrente contínua. Capacidade de interrupção nominal 120 kA até 500 volts CA e 690 volts CA. 100 kA até 250 volts corrente contínua. Os fusíveis NH são constituídos por duas partes, base e fusível. A base é fabricada de material isolante, como a esteatita, ou plástico ou termofixo. Nela são fixados os contatos de forma de garras, às quais estão acopladas molas que aumentam a pressão de contato. Aqui nestas duas figuras tem a foto de um fusível NH e as suas partes componentes. Então, o fusível NH possui corpo de porcelana de seção retangular, né? Então, dentro desse corpo, existem duas facas de metal que se encaixam perfeitamente nas garras da base. O elo fusível é feito de cobre em forma de lâminas vazadas em determinados pontos para reduzir a seção condutora. O elo fusível pode ainda ser fabricado em prata. Os fusíveis NH suportam elevações de tensão durante certo tempo sem que ocorra fusão. Eles são empregados em circuitos sujeitos a picos de corrente, onde existem cargas indutivas e capacitivas. A classificação dos fusíveis é feita da seguinte forma. Então, pelas letras minúsculas G e A. Tá? A categoria de utilização é representada por letras maiúsculas, como será indicado a seguir. Fusíveis tipo G, fusíveis de capacidade de interrupção em toda a faixa completa, ou seja, suportam a corrente nominal por tempo indeterminado e são capazes de operar a partir do menor valor de sobrecorrente até a corrente nominal de desligamento. Os fusíveis tipo A, fusíveis de capacidade de interrupção em faixa parcial, reagem a partir de um valor elevado de sobrecorrente. As classes de objeto protegidos são L maiúsculo, G maiúsculo, cabos e linhas, proteção geral, M maiúsculo, equipamentos eletromecânicos, R maiúsculo, semicondutores, B maiúsculo, instalações em condições pesadas, minas, por exemplo. Classes de serviços dos fusíveis, G minúsculo, L maiúsculo, proteção total de cabos e linhas, A minúsculo, M maiúsculo, proteção parcial de equipamentos eletromecânicos, A minúsculo, R maiúsculo, proteção parcial de equipamentos eletrônicos, G minúsculo, R maiúsculo, proteção total de equipamentos eletrônicos, G minúsculo, B maiúsculo, proteção total de equipamentos e minas. Curva característica de um fusível, usado para o dimensionamento do fusível. Os fusíveis apresentam curvas características do tempo máximo de atuação, tempo em segundos, em função da corrente, como a forma ilustrada na figura a seguir. No dimensionamento de fusíveis de efeito retardado, para motores elétricos e cargas capacitivas em geral, deve-se levar em consideração os seguintes aspectos. Os critérios são: 1. Tempo de fusão virtual. Exemplo, para um motor, tempo e corrente de partida, por exemplo. Neste caso, os fusíveis utilizados devem suportar o pico de corrente de partida sem fundir durante o tempo transitório de partida no motor TP, tempo de partida. Tendo em mãos os valores de tempo de partida e corrente de partida, é fácil dimensionar o fusível a ser empregado em cada fase do mesmo.
Então, a seguinte equação deve ser utilizada. A corrente de fusível tem que ser pelo menos 20% superior à corrente nominal. Então, I de fusível é 1,2 vezes a corrente nominal. Quanto aos outros dispositivos no circuito de alimentação, como contatores e relés de sobrecarga, deve-se observar o seguinte critério: a corrente fusível tem que ser menor ou igual à corrente máxima desses dispositivos, tanto para contatores como relés de sobrecarga para protegê-los. Como exemplo, vamos fazer o cálculo para dimensionamento de fusíveis de um motor elétrico. Efetuar os cálculos para dimensionar os fusíveis para instalação de um motor elétrico de 5 cavalos, 220 volts, 60 Hz, 4 polos, supondo um tempo de partida direta de 5 segundos. Tá? Esse é o TP, tempo de partida. Solução. Consultando o catálogo do motor, tem-se a corrente de partida sobre a corrente nominal vai dar em torno de 8 vezes maior, né? 8,2. Então, como I nominal é 13,8 amperes pelo catálogo, então a corrente de partida vai ser 8,2 vezes 13,8, que vai dar 113,6 amperes, que é a corrente de partida. Utilizando essas curvas de tempo versus corrente fusível NH da Siemens, temos que para a corrente de 113,6 amperes, TP, e para um tempo de 5 segundos, tá? Temos então nessa intersecção a região de corrente igual a 16 amperes. 16 amperes. Com o ponto de intersecção obtido, o fusível deverá ser 16 amperes, porque o ponto está dentro da área cuja corrente é de 16 amperes, tá ok? Pelo segundo critério, corrente fusível vai ser 1,10 vezes a corrente nominal, que vai dar também em torno de 16 amperes. Então, o fusível de 16 amperes é o fusível recomendado.